Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo dessa série nova aqui no canal, que se chama Escola de Oráculos. Ai, tô tão feliz, gente! Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Pierra Maier, sou taróloga profissional há 17 anos, mas eu já estudo oráculos desde antes. O baralho cigano foi um dos primeiros presentes que eu ganhei na minha vida, então já são alguns aninhos. Não vou falar quantos para não entregar a idade, né? Mas tá tudo certo, gente. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são oráculos e por onde começar a trabalhar com isso. Se você quiser saber mais a respeito, se você quiser se aprimorar cada vez mais, se quiser participar das lives de tiragem gratuita, é só se inscrever aqui no canal, aciona o sininho das notificações, já deixa o seu like, salva para assistir depois de novo, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Muito bem, gente, então, por onde começar? Eu quero ser taróloga, eu quero ser oraculista, eu quero trabalhar com cartas. Eu sempre fui fascinado por cartas, por tarô, por baralho cigano. Eu sempre gostei muito, mas não faço ideia de como começar. Será que tem que ter dom? Será que são algumas pessoas que são escolhidas para isso? Será que não tem nada a ver com a espiritualidade? É só ler um livro que eu sei fazer? Será que é só ir lá e comprar um baralho? Todas essas perguntas eu já ouvi de várias pessoas e eu já vi muitas pessoas começando por esses caminhos. Vou lá, compro um baralho e começo a jogar para os outros e seja o que Deus quiser. A minha intuição vai me guiar. Ótimo, maravilha. Mas será que essa é a única forma de se trabalhar com oráculos? Para a gente começar a pensar um pouquinho a respeito disso, primeiro vamos entender o que é um oráculo. Oráculo, o que significa essa palavra? Oráculo é uma palavra que traz um significado de algo ou alguém que transmite uma mensagem de um Deus ou divindade. Então aí a gente já bate numa pedra. Por quê? Porque o baralho cigano, ele é um oráculo? Não exatamente. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Ele não é, mas ele pode ser. Por quê? Se a gente olhar para um baralho cigano, para um tarô, para um kipa, para um kier, para qualquer baralho que seja. Se você ficou boiando com esses nomes, não se preocupe, em breve teremos mais vídeos sobre isso e vocês vão entender tudinho, tá? O que é isso? Efetivamente, isso aqui é um baralho, Pierra, certo? Mas isso aqui é um monte de papel, não é? Olha só. É papel. Se eu fizer força aqui vai rasgar, é papel. Então isso aqui por si só, isso não é um oráculo. O que é isso? Isso é uma imagem. Isso aqui é um desenho, que aqui tem um número 1, aqui tem uma pessoa montada num cavalo, tem umas coisinhas aqui em cima, tem um monte de corações. Isso aqui é um desenho. Inclusive tem uma pintura de um pintor muito famoso, só que me fugiu o nome dele. Ótimo, né? Famoso, mas ninguém conhece. Não, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Que ele tem um quadro que diz assim: isso não é um cachimbo. E tem a imagem de um cachimbo. Se você parar e olhar, você vai falar, esse cara tá louco, né? Como é que ele fala que isso não é um cachimbo, sendo que tem a imagem de um cachimbo ali? Mas aí que tá. Tem a imagem de um cachimbo, mas não tem um cachimbo. Entendem? Isso aqui, por si só, é um pedaço de papel com uma imagem. A partir do momento que você consagra isso aqui,
para que você se comunique com determinada entidade ou determinado Deus ou determinada força da natureza ou o universo ou o cosmos ou o que quer que seja, mas que para você faz sentido, aí ele se torna um oráculo. Entende? Então o baralho cigano, o tarô ou qualquer outro baralho que sirva para adivinhação, ele é um oráculo? Não, porque ele não obrigatoriamente te conecta com uma entidade, com um espírito, com um guia espiritual, com um Deus. Não, ele não faz essa ponte, a menos que você faça ele fazer essa ponte. Então, por exemplo, eu tenho o mentor espiritual fulano de tal. Então eu vou lá, sinto no meu coração que esse mentor quer falar comigo por meio do baralho cigano. E aí eu compro o baralho cigano e faço uma consagração desse baralho para essa entidade específica. Pois bem, nesse momento ele passa a se tornar um oráculo, tá? Isso é muito importante. Assim como o tarô, assim como as runas também, tá? Então, a partir do momento em que você determina, em que você tem a intenção de se conectar com uma determinada divindade ou força espiritual por meio dessas cartas, elas se tornam um oráculo, ok? Então, isso é muito importante para começar a estudar qualquer tipo de baralho, tá? Seja tarô, seja baralho cigano ou qualquer outro. Por quê? Porque, primeiro, você precisa se desconectar da parte mágica, da parte intuitiva, da parte misteriosa, sabe? Quanto mais você trouxer o teu baralho para o teu dia a dia, mais certeira vai ser a tua leitura. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas têm intuições lindas e elas têm o conhecimento, só que elas jogam a interpretação lá no caminho do abstrato. Então, assim, por exemplo, tô fazendo uma tiragem para saber se essa pessoa vai conseguir passar num determinado concurso, ok? Tô aqui com meu baralhinho cigano, mais simples de todos, sei lá, custa R$10, enfim, não importa, tá, gente? Mas tô querendo saber isso. Opa, me veio a carta da cruz. A carta da cruz, então, a carta da cruz, ela remete muito à fé. Então, vai depender da quantidade de fé que você tiver, para que talvez algum dia um guia espiritual teu te oriente. Opa, como assim? Percebe como vai longe essa ideia? Isso acontece muito no tarô também. Quando as pessoas estudam muito tarô, mas não trazem para essa questão mais simples. Simplifica o teu oráculo, tá? Simplifica o teu instrumento de trabalho. Por quê? Porque quanto mais simples você trouxer, a cruz é pesada. Jesus foi crucificado. Ele passou por um período difícil, mas ele alcançou a redenção no final. Então, estude, se dedique ao período difícil, que você vai alcançar a redenção no final. Percebe? É muito mais simples. A cruz é uma encruzilhada, são duas coisas. Tá aqui, ó. É uma cruz. Ou seja, você tem que fazer as escolhas corretas. Tudo isso tá nessa carta. E não são coisas mirabolantes, coisas assim que estão lá no além. Não, tá aqui, ó. Tá mostrando isso na imagem. Entende? Então, primeira coisa, separa esse meio mágico, esse meio, nossa, eu preciso de um guia espiritual que vai me dar, vai soprar no meu ouvido. Quando eu olhar para as cartas, eu vou ter visões daquilo. Não. Simplifica a tua vida. Separa essa coisa extraordinária, tá? E simplifica a tua vida.
Esses já são 2 passos muito importantes para que você comece a jogar cartas, a jogar tarô, a jogar baralho cigano, enfim, a estudar os oráculos, tá? Me desculpem pelas intromissões, porque a Glitter tá aqui do lado e tá fazendo um barulhão. Mas isso faz parte, vai fazer parte das aulas, tá, gente? É minha companheira. Muito bem, voltando para a aula. Então, primeiro ponto, acredita, traz para o aqui e agora, simplifica, tá? Desconecta com essa coisa do extraordinário, ok? Pensando a respeito disso, eu me questionei muito se eu começaria essa série de vídeos falando de tarô ou falando de baralho cigano, que são os 2 que são mais conhecidos, né? E eu decidi falar sobre o baralho cigano. Por quê? Porque eu sempre recomendo para as pessoas começarem pelo baralho cigano, porque ele tem uma visão muito mais próxima do cotidiano das pessoas. Então, por isso, essa série de vídeos vai começar falando sobre o baralho cigano. Eu recomendo que mesmo que você seja um estudante de tarô, que você assista aos vídeos e que você entenda a forma como é feita a interpretação e as explicações que eu vou trazer das cartas do baralho cigano, para que você possa aplicar essa metodologia de interpretação das cartas também para o tarô, também para o Kipa, também para o Kier, enfim, para o tarotino, para qualquer baralho que você decida interpretar, ok? Outro ponto importante, vamos entender, isso aqui, será que isso aqui é um jogo? Será? Eu disse que não é um oráculo, mas que pode ser, né? Jogo. Vamos parar para pensar na palavra jogo. O que jogo significa? Jogo significa algo que é principalmente para entretenimento, onde existe um objetivo de ganhar ou perder. Você tem o objetivo de ganhar, mas você também pode perder. Então, existem os jogos colaborativos, onde ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, mas sempre existe um objetivo para aquilo, entende? Então, isso é um jogo? Não, não dá para se dizer que é um jogo. Por quê? Porque agora eu estou usando isso para ensinar vocês. Existe um tarô que inclusive eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, porque vale a pena. Muito bem, é esse aqui, ó. O nome dele é Tarotino Montieri, Tarocchino Montieri. A pronúncia é meio difícil. Ele é de Bolonha, na Itália, do ano de 1725. Esse aqui é uma edição de colecionador. Esse baralho, ele não era feito para adivinhação. Olha só. É um dos primeiros modelos de tarô que teve. Por quê? Porque os tarôs, sim, eles eram jogados como jogos de bar. Mas eles não serviam só para isso. Esse aqui, ele é um tarô geográfico. Então as cartas dele são assim, ó. Eu já usei ele em alguma tiragem aqui do canal para falar sobre países. Por exemplo, para que país você vai viajar, de que país vem o seu novo amor, esse tipo de coisa, sabe? Olha, as cartas dele são todas muito diferentes. E depois, aqui, ó, ele traz os brasões de determinadas famílias. Então, sim, ele tem os naipes, mas os naipes, na verdade, têm associações com determinadas famílias. Aqui, só para vocês entenderem, tá? Aqui tá escrito assim, França, Itália, Germânia,
tem o nome de várias províncias aqui, porque na época não eram cidades, estados, eram províncias, né, que se falava. Isso aqui era usado para ensino. Então ele era usado para trazer informações para as pessoas. Ele não era usado como um jogo. As pessoas não jogavam isso aqui, eu tenho 3 na mão, deixa eu pegar uma sua. Não, era usado para ensino. Então, como é que eu posso dizer que essa ferramenta é um jogo? Entende? É como uma bola. Imagina uma bola. As pessoas falam, eu vou jogar bola. Sim, mas estão se referindo a jogar um jogo específico, que é futebol de rua, com a bola. Entende? Mas com uma bola você pode jogar futebol, você pode jogar vôlei, você pode jogar tênis, você pode jogar ping-pong. Tudo isso é jogado com bola. Mas a bola em si, ela não é um jogo. Ela é um objeto utilizado para se jogar jogos. O tarô, ele é um conjunto de 76 cartas, onde 78 cartas, onde 56 são os arcanos menores, que são o baralho que compõe ali para jogar pife, para jogar mexe-mexe, para jogar canastra, que são diversos jogos jogados com o mesmo objeto, que é o baralho, que é uma parte do tarô, percebe? Então, esses baralhos, eles são baralhos. Sim, eles são instrumentos com os quais você pode jogar jogos, mas eles não são um jogo. Percebe? Porque isso aqui, ele não tem uma determinação, com isso aqui você ganha ou perde. Então ele não pode ser um jogo. Percebe? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque é muito importante entender o que você está estudando. Quando você está estudando a arte oracular, você está estudando objetos e coisas que contêm informações de onde você pode extrair respostas para um determinado objetivo. A partir do momento em que você faz isso, você pode considerar que você está jogando um jogo com aquele determinado objeto. Percebe como é complexo? Então, o tarô, o baralho cigano, pode se tornar um jogo, mas ele não é um jogo. Assim como ele pode ser um oráculo, a partir do momento em que ele for consagrado para aquilo, mas ele não é. E como eles não são determinados, ele é um oráculo. Se um baralho cigano fosse um oráculo, quem não tem ligação com entidades não poderia tirar cartas. E não ia adiantar estudar isso aqui. Por quê? Porque é o que a minha entidade me fala. Então ela vai falar pela minha intuição, eu vou olhar e eu vou saber o que é, porque ela vai estar falando para mim. Entende? Mas sim, você pode estudar. Então, Pierra, para tirar cartas eu preciso ter uma mediunidade especial? Não, não precisa. Para tirar cartas eu preciso ter uma conexão com uma entidade, com guia espiritual, com uma divindade XYZ? Não, não precisa. Por quê? Porque você pode estudar e você pode conhecer o que está escrito aqui. Você pode conhecer toda essa gama de informações que tem aqui. Eu estava pesquisando muito para fazer essa aula e eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque são visões diferentes. Veja que eu não estou dizendo que quem diz que tarô é um jogo tá errado. Não estou dizendo isso. Só digo que dentro da maneira que eu acredito, isso é só um recorte do que esse instrumento é. Entende? Ele pode ser um jogo. Ele pode ser um oráculo. Se ele for utilizado como jogo. Se ele for utilizado como oráculo.
É mais ou menos como uma colher. Uma colher, ela pode ser um instrumento para comer, mas ela também pode ser usada para cavar um buraco. Ela também pode ser usada como catapulta para jogar alguma coisa longe. Então ela é um instrumento, ela tem uma função primária, mas ela pode ser usada de diversas outras formas. Assim é o tarô, assim é o baralho cigano e todos os baralhos divinatórios, tá? A descrição que eu mais gostei foi enciclopédia. Por quê? Porque aqui, cada carta dessas tem uma gama muito grande de conhecimento. E uma enciclopédia é algo dividido em partes, ou seja, cada carta é uma parte, que contém todo o conhecimento da humanidade. E que quem tiver olhos pode ver, quem souber interpretar aquilo, pode extrair dali todo o conhecimento que quiser. Então, para mim, os oráculos, assim, as cartas, seja o baralho cigano, seja o tarô, seja o Kipa, seja o Kier, todos eles são enciclopédias da humanidade, de onde nós podemos extrair todas as ferramentas que precisamos para encontrar as respostas que estamos buscando. Seja para a vida amorosa, seja uma previsão do futuro, seja para vencer um problema. Então, se eu pergunto, eu tenho essa dificuldade, eu sou uma pessoa muito tímida, o que eu preciso fazer para vencer a minha timidez? Pronto, eu coloquei um inimigo ali, eu coloquei um objetivo a ser conquistado. Pronto, virou um jogo, entende? Porque sou eu lutando contra a minha timidez. Então, a partir dali, pode ser considerado um jogo. E essa enciclopédia tão linda, ela te dá todas as respostas que você precisa para conduzir a sua vida na direção que você quiser. E isso é lindo. Para isso, basta estudar, se dedicar e prestar atenção na vida. Isso é o ponto principal. Então vamos lá, esse vídeo é para falar sobre o que você precisa para estudar oráculos, para aprender a arte oracular, seja com baralho cigano, com tarô, com runas, com Kipa, com os objetos que eu uso aqui no canal. Para quem acompanha os vídeos sabe, principalmente os de Novo Amor, eu gosto muito de tirar símbolos. Por que aquilo é um oráculo? Porque eu consagrei para aquilo. Entende? Então, o que você precisa? Primeiro, aproxima de você, aproxima do aqui e agora. Não é lá a espiritualidade que está em algum lugar do universo, não, é aqui, é você, é a tua vida cotidiana. Aproxima de você. Primeiro ponto. Segundo ponto, simplifique a sua vida, não tenta buscar explicações. Quando você olhar para uma carta, não tenta buscar uma explicação lá no arco da velha, lá na outra dimensão que aconteceu, sei lá o que. Não, traz para aqui e agora. Essa carta na minha vida, no meu cotidiano, me diz o quê? Isso aqui parece com que, tem a cara do meu vizinho, mas eu acho que quer dizer que algum dia na minha vida... Não, se tem a cara do teu vizinho, é o teu vizinho, sabe? Então, use a facilitação dos oráculos, das cartas, tá? E o terceiro ponto, estude a vida. Estude a vida. Saber oráculos, saber ler cartas, é uma arte, é uma habilidade que você faz para o ser humano. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de conviver com pessoas, se você não tem paciência com elas, para você vai ser um desafio muito maior. Porque o tarô, o baralho cigano, são ferramentas para trazer respostas para o ser humano. E qualquer pessoa que já tenha estudado, coloca aqui embaixo se eu estou falando a verdade ou mentindo.
Qualquer pessoa que já estudou oráculo sabe que é muito mais difícil ler para si mesmo. É ou não é? Comenta aqui embaixo. Por quê? Porque você coloca a tua interpretação em cima. Então, isso é algo que é poderoso para você? Sim, é muito poderoso para você. Mas é ainda mais poderoso quando você faz para o outro. Quando existe a troca de energia. Então, comece a prestar atenção nas histórias que você escuta das pessoas. Ontem eu fui no mercado e me aconteceu isso, isso e aquilo. Escuta. Ouça de verdade, ouça com atenção, esteja presente ali naquele momento. Comece a se questionar das coisas. Isso aqui é uma cadeira. Eu estou sentado numa cadeira. Por que isso aqui é uma cadeira? Será que é porque é feita para sentar em cima? Mas um puff, um banquinho também é feito para sentar em cima. Será que é porque tem encosto? Mas um banco também tem encosto. Será que é porque tem 4 pés? Mas se tivesse um pé só, será que ia deixar de ser uma cadeira? Se questione a respeito das coisas. E eu sei que eu usei um exemplo muito bobo. Mas de fato, por que isso aqui é uma cadeira? Porque é para uma pessoa só sentar e tem um encosto. Pode ser? Se questione a respeito de tudo. Por quê? Porque isso vai abrir a tua mente para enxergar além do que os olhos podem ver. E aí, quando você pegar uma carta como essa, que é a cegonha, você não vai atrelar um único significado. Você não vai pensar simplesmente assim, as cegonhas trazem os bebês, então você vai ter um filho. Não. As cegonhas trazem os bebês por quê? Você sabe qual é o tamanho de um ninho de cegonha? Quando eu estava em Portugal, soube que a cidade na qual eu estava com um problema muito sério por causa dos ninhos das cegonhas. Porque eles pesam mais de 70 quilos. Eu peso 50. Ou seja, eu caberia dentro de um ninho de cegonha. E eu já tenho mais de 30 anos. Então, é uma coisa gigantesca os ninhos das cegonhas. Por isso dizem que é essa ave que traz os bebês. Não poderia ser uma andorinha que tem um ninho desse tamanho. Sabe, um quero-quero. Não dá. A cegonha sim, que tem um ninho desse tamanho. Aí ela sim pode trazer os bebês. O que isso significa? Que de repente a sua casa é uma casa que tem muita fartura. Você tem que tomar cuidado, porque você pode ser uma pessoa um pouco expansiva. Tudo isso está na carta da cegonha. Só que você só vai saber disso se conseguir se questionar e olhar além do que os olhos podem ver. Então, 4º e último ponto para estudar oráculos. Olhe além do que os olhos podem ver. 1º ponto, traz para o aqui e agora. 2º, simplifica a tua vida. 3º, estude a vida ao redor. E 4º, abra a mente para ver além do que os olhos podem ver. Assim, meu bem, você vai ter muito, mas muito sucesso na tua caminhada estudando oráculos. E com todo o coração, eu espero poder ajudá-lo nesse trajeto. No mais, lembra do like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, conta aqui embaixo qual oráculo você tá doido para estudar. A gente vai começar com baralho cigano, mas toda semana eu vou subir uma aula aqui para vocês. Beijos no seu coração e eu te vejo nas aulas. Tchau, tchau!